A espiral do devir. No árido deserto do Novo México em 1963, onde segredos atômicos haviam sido forjados em armas de poder sem precedentes, Stanislaw Ulon encontrou-se à deriva em um tipo diferente de deserto. O matemático polonês que ajudara a criar a bomba de hidrogênio agora se recuperava de um grave caso de encefalite que deixará sua mente brilhante alterada, não diminuída, mas transformada, como se caminhos neurais tivessem sido redirecionados por territórios desconhecidos do pensamento. A doença o atingira 3 anos antes, exigindo cirurgia cerebral que lhe deixará um medo persistente em que sua habilidade matemática, a própria essência de seu ser intelectual, pudesse ter sido danificada irreversivelmente. No entanto, no estranho período pós-recuperação, ele descobriu não limitação, mas uma nova perspectiva, uma leve inclinação da visão mental que revelaria padrões invisíveis para seu eu anterior. Naquela tarde em particular, preso no tédio de uma conferência científica, a mente de Ulon divagou. Ele sempre tivera o que os colegas chamavam de abordagem húngara à matemática, intuitiva em vez de formal, visual em vez de puramente simbólica. Agora, enquanto os palestrantes falavam monotonamente sobre teoremas e provas, sua caneta começou a se mover quase inconscientemente por uma folha de papel quadriculado. 1. Ele o colocou no centro. 2. A adjacente. 3. Ele girou, continuando o caminho. 4, 5, 6. Uma espiral se formou sobre sua mão, números dispostos em quadrados concêntricos, expandindo-se como ondulações espiraladas em um lago. Um exercício infantil, talvez. Uma distração. Mas à medida que a espiral crescia, algo extraordinário emergia dela. Os números primos, aqueles átomos indivisíveis da matemática, revelavam-se não como ocorrências aleatórias, mas como padrões, linhas diagonais e estruturas ordenadas nunca antes vistas. Fascinante, sussurrou, chamando a atenção de um colega ao seu lado. Mas ele não ofereceu explicação, apenas continuou a preencher a página com números, traçando a espiral em expansão com crescente empolgação. Ulon sempre tivera uma relação em comum com os números. Diferente de muitos matemáticos que os viam como ferramentas abstratas, ele os percebia como entidades com qualidades quase sencientes, não vivos, certamente, mas possuidores de características que, quando devidamente organizadas, revelavam verdades ocultas sobre a própria existência. Era um misticismo materialista, um encantamento secular com a estrutura inerente do universo. Mais tarde, naquela noite, em seu escritório modestamente mobiliado em Los Alamos, ele estendeu a espiral ainda mais. Os primos continuaram sua dança pelo quadriculado, formando padrões que desafiavam o entendimento convencional. O que começara como curiosidade ociosa agora exigia sua atenção total. Seria isso apenas uma curiosidade matemática, ou algo mais profundo? O que você está dizendo? Murmurou para a espiral, não esperando uma resposta, mas sentindo que estava engajado em um diálogo com algo antigo e fundamental. A mente de Ulon se transportou para outro conceito que articulara anos antes, o que mais tarde seria chamado de singularidade. Em conversa com seu colega John von Neumann, ele propusera que o progresso acelerado da tecnologia sugeria um ponto de convergência iminente, uma singularidade matemática na história humana onde as regras antigas deixariam de se aplicar. Uma conversa com von Neumann, ele frequentemente lembrava, vale um mês de reflexão sozinho. Agora, olhando para sua espiral, ele sentia uma conexão. Tanto a espiral quanto a singularidade continham a mesma verdade essencial, em padrões emergindo do caos, ordem manifestando-se da aparente aleatoriedade quando vista da perspectiva correta. Ambas sugeriam uma estrutura subjacente à realidade que transcendia a percepção humana. No dia seguinte, Ulon procurou tempo de computação no MANIAC II do laboratório, uma máquina que ele ajudara a conceber anos antes. Com a ajuda de Myron Stein e Mark Wells, eles programaram um computador para estender a espiral a 100.000 pontos, muito além do que mãos humanas poderiam realizar. Conforme os resultados surgiam, Ulon sentiu uma vertigem estranha. Os padrões se mantinham em escala. Os primos continuavam sua marcha organizada pelo quadriculado. Algo fundamental se revelava, não por revelação mística, mas pela linguagem fria e precisa da matemática. A matemática, ele escreveria mais tarde em suas memórias As Aventuras de um Matemático, tem uma frente e um verso. A frente é a resposta e o verso é o trabalho. No fim, a resposta é a parte simples. O trabalho é a jornada, e é na jornada que as verdades se escondem. Nas décadas seguintes, Ulon nunca fez alegações extravagantes sobre sua espiral.
Ele publicou um breve artigo, mencionou-a ocasionalmente em palestras, mas deixou seu significado mais profundo em grande parte inexplorado. Talvez ele entendesse que algumas descobertas são feitas para serem contempladas, não exploradas, portais para a percepção, não ferramentas para aplicação imediata. A espiral de Ullmann, como ficou conhecida, permaneceu uma curiosidade nos círculos matemáticos, interessante, mas não revolucionária, encantadora, mas não transformadora. No entanto, para aqueles com olhos para ver, ela representava algo profundo, o universo pensando através dos números, a realidade revelando sua estrutura aritmética através dos padrões mais simples. Anos depois, conforme a saúde de Ullmann declinava, sua mente brilhante ainda ativa, mas abrigada em um corpo cada vez mais frágil, ele às vezes desenhava a espiral de memória, começando com um no centro e expandindo-se para fora. Cada vez os primos emergiam em suas procissões diagonais, como se respondessem a uma música não ouvida. Estamos nos aproximando da singularidade, ele disse ao colega Benoit Mandelbrot em 1984, meses antes de sua morte, enquanto visitava o laboratório da IBM onde as primeiras imagens fractais eram programados. Não apenas tecnologicamente, mas matematicamente. A realidade está se tornando mais transparente para aqueles que sabem olhar. O outro matemático assentiu educadamente, assumindo que a doença tornará o grande Ullmann filosófico. Mas Ullmann não estava sendo filosófico, ele estava sendo preciso. A espiral e a singularidade eram manifestações gêmeas da mesma verdade, em que sob a aparente complexidade reside a simplicidade, que a ordem emerge do caos quando vista na escala e no ângulo corretos. Stanisław Ullmann morreu em 13 de maio de 1984, em Santa Fé, Novo México. Ele deixou um legado de contribuições para a matemática, ciência da computação e física nuclear. Mas talvez seu maior presente tenha sido a espiral, aquela simples disposição de números que continua a sussurrar suas verdades estranhas para aqueles dispostos a ouvir. Nas décadas desde então, conforme nosso poder computacional cresceu exponencialmente, seguindo precisamente a curva que Ullmann previra levaria à singularidade, matemáticos estenderam a espiral para milhões de pontos. Os padrões persistem, teimosamente, nem totalmente explicados nem descartados. Como o próprio universo, a espiral não oferece respostas finais, apenas um convite a perguntas mais profundas. E às vezes, no silêncio da noite, quando as fronteiras entre mente e matemática se tornam tênues, pode-se imaginar Ullmann ainda traçando pontos em sua espiral eterna, não como um fantasma, pois ele não acreditava em vida após a morte, mas como um padrão de pensamento que, uma vez descoberto, não pode ser desconhecido. Uma imortalidade secular, escrita na linguagem dos números primos, espiralando para fora em direção ao infinito.